é você gritar. Nesta noite eu tenho uma palavra para aqueles que não gritaram. Não é porque não estava sentindo Deus, não é porque é frio, é calculista, não. É porque só Deus sabe qual é o vale que a sua alma está passando. Quero pregar aqui hoje para um outro povo, para aquele povo que estava saindo daqui dizendo: Deus, eu nunca mais coloco os pés neste lugar aqui, porque tudo que disseram para mim é mentira. O Senhor não falou comigo, o Senhor não usou ninguém para falar comigo. O Senhor me manda dizer assim a você: aguarde só mais um pouquinho, porque a minha voz vai estrondar dentro do seu ouvido, do seu coração. Quem acredita nisso, jogue a mão para cima e dê um belo e sonoro glória a Deus. Eu quero pregar hoje sobre o dia da provação. Grita comigo: dia da provação. Mão direita para cima. Pegue no ombro do irmão que está do seu lado. Fecha a mão no ombro dele. Com carinho, tira ele do lugar até ele ficar irritado. Chacoalha ele, chacoalha ele. Diga para ele: tu já foste provado? Não, pergunta para ele: já teve um dia da provação? Diga: não é uma provação. Diga: é a provação. Se não foi, se prepare, porque o dia vem. Se está sendo, se prepare, porque vem o azeite. E junta comigo e dê um glória a Deus para o inferno inteiro. Eu tenho 2 textos aqui da Bíblia Sagrada. Em ambos os textos temos um endereço, apenas um endereço: a igreja de Éfeso. Temos o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, e temos o próprio Cristo mandando João escrever aos Efésios. Parece que eu ouço o eco da voz de Jesus na empolgação de Paulo, e ouço o sentimento de Paulo na palavra de Jesus no texto e nos textos que aqui li. Quando Jesus usa João para falar aos Efésios, ele diz que ele tem visto os momentos de provações que eles têm passado, e tem visto que eles não têm parado, não têm entrado no momento de depressão espiritual. Eles têm passado pela prova de cabeça erguida. E quando eu ouço Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 6, verso 13, eu ouço ele falar deste dia horrível, deste dia fatídico, deste dia tétrico, deste dia maldito, que nenhum de nós gostaria que ele existisse, que nenhum de nós gostaríamos de por ele passar, que nenhum de nós gostaríamos de nos lembrar dele. Mas a mensagem desta noite é para curar a sua alma, e às vezes para curar uma cicatriz precisamos arrancar aquela casquinha fina, porque ela não cicatrizou ainda. Vai cicatrizar nessa noite com o poder da graça de Deus sobre a sua existência. Eu fico aqui tentando entender o que é que Paulo e o que é que Jesus estava vendo sobre a igreja de Éfeso. Estou aqui tentando ainda assimilar as palavras do apóstolo com as palavras do nosso Cristo, quando dizia uma igreja que não era uma igreja pequenina, não era uma igreja aventureira, não era uma igreja problemática. Não, Éfeso não era uma igreja problemática como era a igreja de Corinto. Éfeso não era uma igreja cheia de perguntas acerca da vida após a morte como a igreja de Tessalônica. Éfeso não era uma igreja tão emotiva quanto a igreja de Colosso. Não, Éfeso era uma igreja embasada, alicerçada na doutrina, na palavra, conhecia tudo, já tinha passado por tantas coisas. Paulo dedicou boa parte do seu tempo a esta igreja. Das igrejas que ele plantou, foi a igreja durante o tempo maior que ficou ali estimulando a fé dos irmãos e os ensinando. Fico aqui pensando o que é que o apóstolo, quando escreveu a carta aos Efésios, estava vendo ou estava antevendo para falar àquela igreja sobre este fatídico e miserável dia. Paulo, antes de falar sobre esse dia, exaltou a igreja de Cristo, falou sobre poder, falou sobre unção, falou que os crentes de Éfeso não deveriam se embriagar com o vinho da contenda, mas deveriam encher-se do Espírito Santo. Havia falado a eles coisas profundas, coisas ímpares, e quando ele vai terminando o seu livro, quando ele chega no capítulo 6, parece que explode diante dos olhos dele uma visão transcendental, uma visão metafísica que não pode ser dada a homem, uma visão profética. Parece que eu vejo o Senhor colocando nos olhos dele uma luneta, e ele enxerga à distância o que é que aconteceria com aquela igreja dias mais tarde, dias depois, após a sua morte. O mesmo Senhor Jesus, antevendo também, olhou para a igreja e disse assim: vocês têm sido provados, e
provações virão muito mais aí. É por isso que a fé de vocês tem esmorecido, é por isso que o primeiro amor tem sido arrancado de dentro do peito, porque a prova não é fácil. Quando ela vem e nos deixa a flor da pele. Só entende de prova quem já foi provado, só entende de luta quem está passando por uma, só entende de lágrimas quem já chorou bastante na presença de Deus. Só se lembra quem apanhou. Quem bate jamais lembra, mas quem apanhou nunca esquece. Por isso eu quero que você agora me empreste o seu coração, porque nós vamos entrar aqui numa revelação que talvez não vai trazer muita alegria ao seu coração. O Senhor vai lhe fazer relembrar coisas da sua vida. Não é uma mensagem apenas melancólica, é uma mensagem profética para minha alma e para sua alma. Quando eu ouço aqui o apóstolo falando à igreja que eles iriam passar por um dia mau, eu começo a entender que era um dia de tribulação, que era um dia de dificuldade, que era um dia de provação. Seriam os dias em que aquela igreja seria queimada a fogo, seria destruída, os membros dela seriam arrastados pelas ruas, seriam colocados como palhaços, como espectadores diante das arenas, seriam ali vilipendiados, trucidados, cortados pelo meio, esfoliados vivos. O apóstolo antevia os dias de tribulação que estava vindo sobre a igreja, e ele deu a ela um conselho: estejais preparados para este dia. Quando eu ouço essa palavra, o meu coração treme, porque penso eu aqui que este dia não é o dia que todos nós esperamos por ele, não é o dia que nós colocamos na nossa agenda. Todos nós temos uma agenda, e eu tenho certeza que nenhum de nós reserva para a nossa agenda o dia da maldade, o dia em que nós seremos perseguidos, jogados debaixo de uma cama, entristecidos de tanto chorar. Nós não damos espaço na nossa vida para as lutas. Como pregador pentecostal que prego há 8 anos por misericórdia de Deus, vindo de uma escola onde aprendi que a igreja deve ser despedida do culto cheia de graça, cheia de poder. O crente não pode sair do culto com vontade de desviar, ele tem que sair com vontade de voltar para o culto. Os meus mestres me ensinaram assim. Todas as vezes que assisti os pregadores que aqui estão pregar, sempre os vi assim. A mensagem, a decolagem pode ser com dificuldade, talvez a altitude de cruzeiro também pode ter dificuldade, mas quando ela aterrissa, ela é perfeita, porque os crentes têm que sair do culto alegres e abençoados. Então eu fiquei envolvido durante alguns anos apenas com uma mensagem que nós falamos que não é, mas é uma mensagem positiva, uma mensagem de autoajuda aos crentes, uma mensagem do crente